faz parte, né? Pode não parecer, mas isso tudo faz parte de uma agenda. Existe uma agenda, né, que preconiza isso. E é claro que essas agendas, elas já são construídas há muito tempo. E o grande reset nada mais é do que a conclusão desses objetivos de você criar uma ordem internacional nova. Agenda é isso. A gente fala na palavra agenda, mas é no sentido de ter uma série de objetivos e o que se faz, e um prazo e o que se faz para chegar, exatamente. Então, assim, na verdade, quando você pensa em iluminismo, o iluminismo já é uma agenda de mudança de uma ordem mundial. Por quê? Porque o iluminismo, ele queria A gente vinha da Idade Média. Exato, você estava ali no cenário medieval em que a nobreza e o clero, né, a igreja e os nobres, eles dominavam tudo. Pois é. E a gente está falando... Ditavam as regras. Ditavam as regras e tinha um sistema feudal, né? E o sistema feudal, ele era uma sociedade estamental, sociedade de estamento, que é uma sociedade que guarda certa semelhança com a sociedade indiana, que é de casta, né? Pois é. Que você não tem uma mobilidade entre os níveis. Era quase impossível, né? Não tem mobilidade social. Você não sobe de jeito nenhum. Não tem escada para você ascender socialmente. Se nasceu vassalo, vai morrer vassalo. Já era. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Exato. Aí você tinha um suzerano e o vassalo, né? O suzerano era o soberano, né? E ele era dono de todas as terras e ele emprestava essa terra para o vassalo. Então o vassalo não tinha nada, mas podia trabalhar a terra e ficar com uma pequeníssima parte, né? E nessa ideia de você... A contrapartida seria proteção, porque era uma época perigosa, guerras, assaltos e tudo mais. Com certeza. Você tinha... Até hoje, né? Você vê na Europa aquelas cidades muradas e tal, né? Que era o padrão. Aí o vassalo tinha o direito Não tinha nem direito a alguma coisa de tratamento médico, nada. Não tinha nada. Na verdade, até a questão jurídica também era muito complicada, né? Porque não tinha um conceito de direito natural. Se ele quiser te tirar do local, ele fala, sai aqui, pronto. Já era. E ainda tinha aquela ideia, né? Que vem do Império Romano, que é o seguinte. Quando você tem uma briga jurídica de uma pessoa pobre com um rico, os juízes partiam no princípio que o pobre tinha incentivo para mentir. Então, era assim? É porque ele estava querendo ganhar alguma coisa. Então, o cara já... Esse era o nível, né? E é claro que muitos não vão reconhecer, mas a ideia do direito natural é uma conquista que vem do cristianismo, que parte do princípio que todo mundo foi criado por Deus, né? Todo mundo igual. E não precisa nascer numa certa classe para ter direito. Todo mundo que nasce independente da classe já teria esses direitos, porque todos são filhos de Deus. Até a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos vem do cristianismo também, né? Então, só para... O iluminismo, o que faz com esse cenário? O iluminismo, ele chega ali no momento que é uma revolução burguesa. Em que sentido? Você tinha a nobreza e o clero. E, na verdade, eles se misturavam até no poder, né? Porque na Europa você tinha príncipes bispos, né? O título do cara era príncipe bispo. Ele era príncipe e era bispo ao mesmo tempo, né? Então essas duas classes dominavam tudo. Só que aí, quando o comércio na Europa começa a florescer novamente, né? O caminho das Índias, as novas rotas comerciais, né? Os barcos voltavam ali das Índias e paravam em Gênova e Veneza. Então Gênova e Veneza começam a progredir muito. E aí havia uma rota por terra, né, que distribuía esses produtos ali até a região de Flandres, né, a região hoje da Bélgica, né, Holanda e Luxemburgo. Então ali começaram a surgir ligas de comércio, como a Liga Hanseática, né, a Hansa Teutônica, e às vezes eles faziam esse contorno, não cruzando o continente, mas pelo mar, e paravam num porto específico que depois a cidade ganhou esse nome de Porto, né? Então, Porto em Portugal, né? Vem daí. Era também um dos pit stops dessas mercadorias. Então, começa a surgir uma nova classe que tem muito dinheiro, mas não tem prestígio na sociedade, que é a classe burguesa, né? Então, os burgueses, nesse intuito de conquistar o prestígio, eles começam a fomentar novas filosofias. Filosofias, por exemplo, de que já está na época de acabar com essa dominação do clero e da nobreza, então eles começam a falar sobre a superação do antigo regime. O que é o antigo regime? Era a ordem mundial da época. Era o regime das monarquias europeias, as monarquias que dominavam tudo. Então eles começaram a desenvolver filosofias, e até projetos políticos também, projetos revolucionários, para derrubar esse antigo regime. Então eles começaram a criar a ideia de que essa ideia da teoria do direito divino, né, de que o cara é rei porque Deus o escolheu para ser rei, eles começam a revisar isso, e é claro que
como a figura de Deus era muito importante ali para a sustentação desse poder medieval, é claro que começam a surgir filosofias mais céticas e ateístas. Porque se você tira Deus de cena, você mata Deus, né? Como Nietzsche fala no Zaratustra, né? Deus está morto. Deus morreu, né? Ele diz isso em que sentido? Na verdade, no livro, né? Assim falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, o camponês está lá orando e tal, e o cara fala, o Zaratustra fala, você não sabia que Deus morreu, não? Pô, não sabia não, ninguém me chamou pro velório e tal. Então, tem um livro muito interessante, cara, já que a gente entrou nesse assunto, e tem tudo a ver com o Grande Reset, porque o Grande Reset é a conclusão desses movimentos. Sim. O nome do livro é só Foucault. Tem o Michel Foucault, o filósofo. Sim. O nome do livro é só Foucault. A edição que eu tenho é um cara esquiando, assim, aquela prova de esqui que o cara dá um salto e voa. E fica ali com o esqui bem horizontal, assim, né? Então é essa. Sim. Só tá escrito Foucault. E quem escreveu foi o Deleuze, o Gilles Deleuze. Nesse livro, no final, tem um capítulo chamado Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que toda a visão de mundo medieval era construída a partir da ideia de Deus. Então você tem Deus, os anjos e o homem. Então o homem é menor que Deus e é um pouco menor que os anjos. Se você tira essa ideia de Deus de cena, todo esse mundo entra em colapso. Então, o que acontece? Ah lá, é exatamente esse. Editora Brasiliense. Sensacional, cara, esse livro. Isso aí é pepita de ouro. É um pouco complicado, né? Filosofia, né? Exige alguns pré-requisitos, mas é interessantíssimo o livro. O meu tá todo rabiscado, cheio de anotação. Olha que ideia interessante que o Gilles Deleuze desenvolve, né? Comparando Foucault com Nietzsche. Ele diz o seguinte, se você mata a ideia de Deus, porque matar Deus é meio difícil, né? Até por definição, né? Exato. Inclusive os caras falam assim, Daniel, não sei como é que você é um cara esclarecido, tem doutorado, professor universitário, acredita nesse negócio de Adão e Eva, de o homem veio do barro e tal. Cobra falante. Pô, eu já escutei essa também. Que bobagem isso, cara, acreditar que Deus existe. Eu te acho um cara tão inteligente, como você acredita nessas fábulas, né? Aí eu falo, você também, pô, o cara super inteligente e preconceituoso, né? Quer dizer que cristão é burro, né? Mas tudo bem. Aí eu falo assim, ele fala, cara, como é que você pode acreditar num negócio assim que é eterno, pô, não surgiu do nada, não pode ser criado, não morre. Eu falei, cara, você acredita na ciência, não acredita? Pô, claro. Cara, a primeira lei da termodinâmica vai partir do princípio que a energia nunca foi criada, nem pode ser destruída, ela é eterna, pô. Então... Mesma coisa, você crê nisso que você tá me Ou que o universo é infinito e que ele, além do universo não existe nada, e quando ele se expande, ele mesmo cria o universo. Exato. Ele não se expande para algum lugar, ele não existe para algum lugar. Quando ele se expande, ele tá criando espaço. O próprio universo. Então. É porque a base da realidade, a gente vai até além do universo. A realidade, ela tá dentro do espaço e do tempo. O tempo é infinito. Você consegue imaginar alguma coisa acontecendo ou existindo fora do espaço, tem que ter o espaço, cara. O espaço é infinito e o tempo é... Então são os pré-requisitos, né? Que às vezes na filosofia você vai nisso. Nesse livro, cara, o Deleuze, ele fala o seguinte, cara, quando Nietzsche chega com essa ideia de que Deus morreu, e depois vem um filósofo que é o Feuerbach, né? Que ele foi o primeiro filósofo ateu mesmo, falando Deus não existe, isso é mentira, é pra dominar os outros. Inclusive, Karl Marx ele escreveu 10 teses sobre Feuerbach, né? Tem as teses sobre Feuerbach que são interessantes até para um cristão estudar, para você ver o outro lado, para saber defender a sua fé, né? Que é o meu caso. Nesse livro ele fala, cara, quando toda a sociedade depende de Deus, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, então, se você tira Deus, a sociedade entra em colapso. E aí ele fala, cara, quando a sociedade entra em colapso, não existe mais a limitação da moralidade cristã. Então o homem não é mais um ser que foi criado por Deus um pouco menor do que os anjos. O homem vira, segundo Nietzsche próprio fala, como uma ponte para algo além. Uma ponte para um devir, uma ponte para algo novo. Então não há limite para o que o homem quiser fazer. Já vai um pouco até, se você conhece um pouco de ocultismo, vai na linha quase do Crowley, né?
faça o que você quiser, essa lei, né? Tudo tá dentro da lei. Não tem regra. A música, né? do Raul Seixas, né? Que foi o meu... O pessoal diz que eu pareço com o Paulo Coelho. Né? Você tem uma... Apesar que eu não sei como... Vê como tá o Paulo Coelho hoje, né? Eu acho que ele tá mais magro que eu. Não sei como ele tá agora. E com menos cabelo, né? Acho que ele tá mais carequinho. Eu só sobrou um pouco de cabelo. Ele deve ser... Já deve ter uns 70, talvez? Acho que já tá pra ir quase 80, talvez. Não sei, né? Então, eu digo que eu me pareço muito com ele, não só visualmente, mas vendo mesmo mais livro que ele, né? Pois Brincando, né? Lógico. Já pensou? O cara vende livro igual um dos caras que mais vende livro, não só do Brasil, Maluco, mas do mundo, né? Do mundo, cara. Eu tive na Espanha um dia, cara, eu tava numa livraria, cara, não é uma livraria de brasileiro nem nada, pôster dele. É mesmo? Mó moral. Cara, ele é muito famoso lá, cara, na Espanha. Sim. Fala que na França também. Eu me lembro uma vez que eu tava na faculdade, lá na Federal do Rio de Janeiro, curso de jornalismo. Aí o professor Muniz Sodré, ele falou assim, como é que é o nome mesmo daquele músico brasileiro que é mais famoso na Alemanha do que no Brasil? Aí na hora eu lembrei, Egberto Gismonti. Isso aí. É mesmo? Tem essas paradas, né? Tem brasileiro que o cara é super lá fora. É no Japão, no Japão. De heavy, né? De metal. Lá, ele tá velhinho já. Eu tô com um pouquinho mais de cabelo, né? Verdade. Minha barba eu dei um grau nela aqui, ficou um pouquinho mais escura também. Fizemos um especial sobre Raul Seixas aqui, é legal assistir. Falamos muito dele aí. Mas chegou a entrar nessa parte de ocultismo e tal, de Telemann? Tudo. Quem que participou aí? Fiquei curioso agora. Um cara que morou com a família dele um bom tempo, conviveu. Legal. E um outro que é o estudioso, né? Um cara que escreveu sobre. Legal. Show de bola. Então, cara, essa galera quer derrubar o antigo regime das monarquias. E eles inventam uma ideia de que, cara, esse negócio de ter rei, igreja mandando, Deus, isso aí meio que já passou, né? Nesse livro, então, voltando lá, o Deleuze, ele fala assim, cara, quando você tira Deus de cena, Deus morre, não tem limite pro que o homem pode fazer ou ser. Esse freio moral, se a pessoa não tiver independente de Deus, esquece. Então, vira barbárie, se né? o homem não tem mais essa limitação, não faça isso, não faça aquilo, os 10 mandamentos e a moralidade judaico-cristã, ele pode ser o que ele quiser. Isso é exatamente o que a gente vê hoje, né? O cara fala hoje, eu quero ser um cachorro, eu quero ser um gato, eu quero ser uma árvore. Ele se sente foi o que nessa possibilidade. O que a serpente ofereceu para Eva também, né? Deus não quer que você coma o fruto, porque senão você será como Deus. E pode fazer qualquer coisa. Não tem que se submeter a ele. Exato. Então o iluminismo, ele vem disso. Mas, na verdade, o iluminismo, ele tá vindo diretamente de uma visão ocultista também de transformação da sociedade. Por quê? Porque na Espanha, cara, tinha um movimento chamado Los Alumbrados, que era os Iluminados. Inclusive, deve ser parente meu, né? Íñigo López, que era espanhol, que ninguém conhece ele por esse nome, mas pelo nome latino, que é Inácio de Loyola. O Lopes com Z tem diferença do Lopes com S de procedência ou não? Eu acho que o Lopes com S, ele é uma... dissidência, uma variação. É uma variação do Lopes, né? E Lope vem de lobo, né? De lobo. Seria Daniel Lobo, né? O nome, né? Eu tinha um amigo que também é descendente espanhol, que é o Pedro Paulo Garcia da Silva. Ele fala, se você for traduzir meu nome é Pequena Pedra, Urso da Floresta, né? O meu é Rogério Vilela. Rogério é famoso pela lança, ó que legal. Opa, aí só já... que Vilela é Vila Pequena, então não que adianta ser famoso pela lança. Rolou uma contradição, né? Se sua vila é pequena, né? Então tem uma contradição aí, né? Mas terra de céu quer ter um olho rei, né? Né? Os caras falam, né? Melhor... Se bem que é uma frase meio sinistra, né? Que eles falam assim, é melhor ser rei no inferno do que escravo no céu. Foi o Lúcifer que falou isso no livro... Divina Comédia não, né? Não. Mais recente? Não, no clássico. Antigão? Do John Milton? Como chama o livro? O John Milton é o... Porra, rapaz, me dá uma raiva. Daqui a pouco o pessoal acha, eu então... É desse livro, né? Cara, isso aí é melhor reinar no inferno do que servir no céu, né? Eu não concordo com isso, não. Prefiro ser pequenininho no céu do que qualquer coisa lá no inferno. Paraíso perdido. Paraíso perdido. Exatamente. Pô, como é que a gente esquece o negócio? O cara escreve depois que você fala que paraíso perdido. Paraíso Obrigado, perdido. Catatal. Que são clássicos, né, da literatura. Isso aí é fundamental.
Então, cara, antes de ter o iluminismo, antes de você ter... Mas você estava falando dos alumbrados... Então, antes de ter o iluminismo como filosofia, que a gente vai estudar a história da filosofia, você estuda o iluminismo. Claro. Antes de ter a filosofia do iluminismo, você tem na Espanha os alumbrados, né? E os alumbrados, o Inácio de Loyola, que depois funda a Companhia de Jesus, né? A ordem lá dos jesuítas, ele era membro dos alumbrados, né? E aí, quando existem algumas teorias de que quando Inácio de Loyola concebe a ideia da Sociedade dos Jesuítas, né, a Companhia de Jesus, ele deu o nome de os Iluminados. É mesmo? Por causa dos alumbrados, mas aí acho que não colou muito bem, né? Porque esse negócio de iluminado, o Lúcifer tem a luz dele também. A galera já, pô, mas que luz é essa? Deve ter pesado isso, com certeza, claro. Né? Aí, o portador da luz, aí o a cara, estrela da manhã. Será que não é melhor tu botar que é de Jesus, a companhia, do que é negócio de iluminado, né? Então o objetivo da Companhia de Jesus sempre foi conter o avanço do protestantismo naquele contexto da Contra-Reforma protestante, né? Martinho Lutero faz a reforma é celebrado dia 31 de outubro de 1517, né? E depois vem a Contra-Reforma como uma resposta. Então, dos iluminados, dos jesuítas, que estão bebendo dessa filosofia dos iluminados, tem um cara chamado Adam Weishaupt, e o Adam Weishaupt, ele era um jesuíta, professor de direito canônico lá na Alemanha, não tinha Alemanha ainda, mas na Bavária, na Universidade de Ingolstadt. E esse cara, ele concebe exatamente essa ideia. Nós precisamos derrubar as monarquias europeias. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma super sociedade secreta, tipo uma maçonaria das maçonarias, né? Lembrando que a maçonaria oficial, assim, oficialmente, para os maçons, a maçonaria vem de Caim, e Tubal-Caim. Eles acreditam nisso. Acreditam nisso. Mas, assim, oficialmente, a primeira loja na Escócia foi em 1717. Caramba, eles acreditam que começou com Caim? Com Caim. E por que Caim? Principalmente... Por causa do conhecimento? Porque Caim, ele vira um exilado. Sim. E aí ele tem que se virar, né, meu irmão? É isso que é uma confusão que eu sempre fiz. Eu não sei se a gente pode abrir esse parênteses. Por minha vontade. Então vamos lá. Ligando os pontos, né? Ligando os pontos. Porque a gente, nessa parte da Bíblia, tá entendendo que só tem Caim e Abel. E depois a gente descobre que ele vai para uma cidade, ou seja... Ele ainda casa com a mulher. Exatamente. Então, existia toda uma civilização fora. Como que é isso? Então, sabe qual é... Isso é uma pergunta muito interessante, porque a pergunta que geralmente aparece é: onde é que Caim arrumou uma esposa? Né? Como é que ele arruma essa mulher? Era um outro povo, foi criado diferente. Na verdade, cara, é muito interessante a gente perceber que até Noé existiu uma longevidade absurda. Né? Matusalém viveu quase 1000 anos, pois né? É. Aí a galera 700. fala assim: poxa, Daniel, eu acho que naquela época eles contavam o tempo diferente, né? Aí você fala: pô, meu irmão, vocês contavam o tempo diferente, o cara com 100 anos tinha 100 dias, né, de vida, e não faz muito sentido. Mas não, cara, tem toda uma explicação até geológica também, porque até o dilúvio nunca tinha chovido. Aí a teoria que alguns geólogos criacionistas levantam é que não tinha uma era glacial ainda, o mundo inteiro era como se fosse uma grande estufa úmida. Era tudo meio clima assim da Amazônia, né? Quente e úmido. E essa umidade... Hein? Temperado, né? Não, seria um clima equatoriano mesmo, tropical, mais como quente. Se fosse quente e úmido. E aí, essa camada de vapor que ficava na atmosfera, inclusive a Bíblia fala que no final do dia vinha um orvalho, né? O orvalho vinha e caía ali. Essa camada de vapor, ela impedia que a radiação fosse tão forte na crosta da Terra, radiação que vem do espaço, né, e do Sol. Então isso facilitava ou evitava a degradação do DNA humano. Então teria sido isso que fez a longevidade ser tão grande antes do dilúvio. Depois do dilúvio a galera já começou a viver normal, assim, entre aspas, né? Abraão viveu 175 anos, se eu não estou enganado, que foi o cara que mais viveu naquela época depois do dilúvio, e depois Moisés viveu 120 anos. Depois disso a gente não tem nada muito complexo, não. Apesar de Houve uma quebra aí, né? Cara, foi logo depois do dilúvio. Choveu, acabou esse negócio, né? Começou a chover. Deve ter sido nessa época que começou uma espécie de era glacial, começou a congelar os polos e tal. Então, essa teoria é interessante. Então, como os caras viviam muito, imagina assim, Vilela, vamos fazer um raciocínio aqui. Quando os judeus vão para o Egito, na época de José, que era governador do Egito, que era, né, filho de Jacó,
foram 70 judeus só para o Egito. Depois de 400 anos, tinha 2,5 milhões de judeus. Só deixar claro pro pessoal que a gente tá falando isso, essa parte é toda em cima de Bíblia. Bíblia. Você precisa crer nisso, não, a gente não tá falando de ciência, né? A gente tá falando de Bíblia. Segundo o relato da Bíblia, né? Segundo os relatos mas da assim, tem muita comprovação científica. Não, tem coisas que batem, mas a gente tá falando baseado no texto bíblico. Exato, não vou entrar nos detalhes técnicos disso, é outro assunto, né? Aí você chama o Rodrigo Silva, essa galera que trabalha mais com esse negócio de arqueologia. Então, imagina só, em 400 anos, o povo de Deus que foi para o Egito pulou de 70 pessoas para 2,5 milhões de pessoas. 400 anos. Agora imagina, cara, 1000 anos. O dobro disso, ou talvez o triplo. Cara, você multiplica 70 pessoas para, sei lá, 5 milhões de pessoas. Ainda mais que não tinha televisão naquela época, né? Pode criar muito tempo livre, né? À noite ali a brincadeira era sempre a mesma, né? Então, cara, imagina. Primeiro que a Bíblia também não cita, ela deixa de lado muitas pessoas nas genealogias, né? Às vezes só cita os homens acima de 21 anos, não cita as mulheres. Então, Adão, ele viveu muito tempo. Ele não teve só Caim e Abel de filho e depois o Sete. Ele deve ter tido filho pra caramba. E nesses 1000 anos que a galera vivia, já devia ter várias comunidades, bairros, né? E grupos e tribos espalhadas. Então, é claro que a Bíblia está falando mais ali de Adão, Eva, Caim, Abel e Sete, mas na verdade já a teoria que a gente entende é que já tinha uma galera vivendo no mundo nesses milhares de anos que cada um foi vivendo, né? Então, Caim, ele acaba casando com a prima distante, alguém que estava morando numa outra comunidade. Isso é até interessante também, porque a galera pensa assim, cara, como é que de Adão e Eva saem todas as diferentes raças humanas que existem? Cara, antes da genética era difícil de você imaginar isso, mas se você pega hoje o gene recessivo e gene dominante, né? Se você tem um tipo moreno médio, do moreno médio você pode ter ali um africano ou um caucasiano, né? Eu mesmo tenho amigos que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, um é loiro de olho azul, outro é bem moreno. Então, é uma outra pergunta, né? Como é que de um único casal sai japonês, sai caucasiano, sai indígena? É por causa disso, né? A carga genética, a gente carrega muita coisa na carga genética. E às vezes você puxa gene lá do seu avô, né? Ninguém tem olho azul, aí nasce um neto com olho azul. Então, hoje, pela genética, o moreno médio deles pode sair qualquer tipo de grupo que a gente conhece. Então, voltando para aquela ideia, né? O Adam Weishaupt, eu falei para a galera que a primeira loja maçônica oficial é de 1717,